E gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Escuta o Mercado Sem Filtro. E olha só, hoje um convidado especial, Cadu Fedato, empresário, né, de vários segmentos aí, que a gente vai conhecer um pouquinho deles, um pouquinho também da trajetória, de como ele começou. Vamos falar também sobre permuta, marketing, muita coisa massa aí pra gente poder discutir hoje sem filtro, hein? Cadu, obrigado aí por topar o convite. Se apresenta aí pra galera. Salve, salve. Primeiramente, Lucas, queria agradecer a você Ei. por me chamar para estar aqui gravando contigo, batendo esse papo. Eu sou Cadu Fedato, empresário e empreendedor há mais de 16 anos. Hoje estou presente em alguns segmentos do bem-estar, da moda, segmentos de network, negócios, dentre outros. E a vida difícil e cruel do empresário. Do empresário, né? Entendeu? E aí, Cadu, já começa a contar um pouquinho pra gente aí, que você mesmo já deu uma introdução sobre os seus diferentes segmentos. Como é que é ser empreendedor de vários segmentos diferentes? Como é que você vê isso? Você vê como um desafio, com certeza. Né? Com certeza, né? Empreender é um desafio. Seja um negócio, 10 negócios, empreender é um grande desafio. Bom, o grande segredo na minha concepção é você estar cercado por boas pessoas, por ótimos colaboradores que vão ajudar a sua empresa a ir para o próximo nível, porque sozinho você não vai a lugar algum, entende? Verdade. E aí você hoje tem negócios de bem-estar, né? É que um é o spa, Mandarim, uma rede de spa aqui em Goiânia. Mandarim, Correto. né? Moda, que é a Maísa Closet. A loja com a minha esposa aqui na C36, que é uma loja de roupa feminina. Marista aqui. E negócios, Clube de Permuta. O Clube de Permuta, que é uma franquia que Legal. eu tenho também aqui em Goiânia já há mais de 3 anos. É legal, que depois a gente vai explicar como é que funciona um pouquinho do Clube de Show de Permuta bola. também, que é bacana. Fazer um merchan, né, Lucas? Exatamente. Com certeza. E conta pra gente aí, equilibrar esses segmentos distintos, assim, você à frente. Cadu tendo que se dividir sobre todas essas pontas aí. Bacana. Pra você, você acha que você consegue usar como aproveito a experiência de um segmento pro outro? Você acha que tem como se fosse uma receita de bolo? Que eu acredito que não. Eu acho que, eu acho que o mercado, a prática ensina de forma distinta cada um deles. Sim. Mas conta um pouquinho de como que é essa vivência é sua. Então, como que você divide? Você tem uma equipe hoje? Como é que é? Conta pra gente. Bom, Lucas, eu sou formado em administração. A minha especialidade é justamente inteligência do negócio. Certo. E na minha concepção, a gestão de qualquer empresa ela tem um esqueleto. Seja uma empresa que faz água, uma empresa que faz carvão. Perfeito. A parte da gestão delas tem um esqueleto. Vai mudar o quê? O produto e as pessoas que você trabalha. Mas a gestão em qualquer tipo de empresa, ela tem a sua base. Então, por eu ter habilidade nesse segmento da administração, isso me permite estar flutuando em diversos segmentos. Porque eu trabalho sempre na minha parte, que é o quê? Fazer a empresa crescer, a empresa dar dinheiro, na parte da gestão do negócio. Quanto tempo de empresário, Cadu, você já tem? Mais de 16 anos. 16 anos, Eu hein? comecei... Inclusive, eu falo que a minha vida de empreendedor não está no currículo, né? Mas eu comecei quando eu fui modelo. E eu fui morar, eu fui morar fora do país. Então eu fui sozinho, não pedi dinheiro para os meus pais, apesar deles terem condição. Legal. Não vou contar uma jornada do... Como é que fala aquela jornada lá, o nome? Quando a pessoa inicia contando uma trajetória sofrida. Jornada do herói. Do herói, isso. Não vou contar aqui uma jornada do herói, entendeu? Mas eu fui com a cara e a coragem, sem precisar dos meus pais. E lá eu comecei a empreender. Entender como que é se virar com o seu próprio dinheiro e fazer as coisas acontecer. E eu costumo dizer também, Cadu, que empreender, na verdade, hoje, eu até falei um pouquinho disso esses dias nos meus stories, que as pessoas romantizam muito o fato de empreender, né? Sim. Porque hoje em dia, todo mundo, eu vou empreender, vou trabalhar pra mim mesmo e não quero trabalhar pras pessoas. Só que as pessoas esquecem que pra você empreender, você precisa ter esse dom, viu, gente? Eu acho que todo mundo pode empreender, só que eu acho que você precisa, além de querer, você precisa ter habilidade para isso. Porque o buraco é muito mais embaixo, eu costumo dizer, né? Porque você tem que aprender com as frustrações, o mercado te ensina de uma forma muito dura. Não é tão fácil quanto as pessoas pensam, porque o lado da romantização do empreendedorismo é o lado muito assim, minha flexibilidade. Eu acho que é pelo contrário. Por isso que as empresas, mais da metade das empresas quebram antes dos seus 2 anos.
justamente por romantizar. Por romantização, Entende? né? Exatamente por ver muito assim, eu vou empreender porque eu quero flexibilidade. E eu acho que é pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente é dono do nosso próprio negócio, eu acho que é por aí que você não tem tanta flexibilidade como você imagina, né? Porque você não tem um horário específico, toda hora é hora, né? Ainda mais, eu acredito você aí que tá à frente de vários segmentos diferentes, então quando um tá ali, às vezes um tá tranquilo, o outro tem um BO para resolver, enquanto o outro não tem, o outro tem, e aí você tem que se dividir em várias pontas para poder resolver. Com certeza. Então, assim, empreender não é nada fácil, né? Acho que você aprende muito apanhando. Tem esse lado também do tempo, né? O inicial é o que? Uns 3 anos, 5 anos que as pessoas falam para você situar ali o seu negócio no mercado? Até 2 anos, mais da metade das empresas quebram. Agora, para você atingir o seu break-even, começar a gerar lucro, isso vai de negócio para negócio. Eu tenho negócio que no terceiro mês atinge o break-even, no quarto mês já era lucro. Perfeito. Entende? Então, essa tem uma variação muito grande do segmento com que você trabalha, né? E da veia que você acerta também. Entendi. E você hoje, eu vejo muito, te acompanho, que você faz muito network, né? Almoços de negócios com empresários e tudo mais. Conta um pouquinho, como que você enxerga essa relação de posicionamento, né? Principalmente como você é empresário, como você enxerga isso e como isso te ajuda, né? Com as pessoas, como você disse no início, que a gente não cresce sozinho, a gente não consegue ir sozinho, as pessoas contam muito, bons contatos, bons networks. Como é que você enxerga isso? Você vê essas oportunidades como uma alavanca para os seus negócios? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho. Bom, como eu falei no começo, né? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Pode até ir, mas demora. Então, na minha concepção, você se conectar com pessoas com o mesmo propósito, já dizia no livro do Napoleão Hill, é a mente mestra. Então, você vai estar cercado de pessoas que são empresários, têm o mesmo propósito que você, vibram na mesma frequência que você. Então, isso vai encurtar tempo. Um grande amigo meu, Debré Bucar, um abraço, Debré, ele fala o seguinte: relacionamento gera informação e informação gera oportunidade. Perfeito. Então, quando você está cercado de pessoas que vão te conectar com outras pessoas, com outras empresas, você encurta tempo. E esse tipo de relacionamento, ele tem que ser intencional. Você não pode ir também para um amor de network com quem que eu vou conectar, de quem que eu vou absorver, com quem que eu vou chegar a algum contato. Você tem que ir realmente de coração aberto. De coração aberto que as coisas acontecem. Entende? Grandes, assim, aquele caminho, network, um relacionamento que vai gerar um negócio. Então, grandes negócios surgem de relacionamento gerado. E aí você diz também que uma das franquias aí é o Clube de Permuta, Clube né? de Permuta, Como sim. é que surgiu essa conexão pelo Clube de Permuta? Como é que você enxergou, né, a permuta hoje que muitas pessoas, muitas empresas vivem, né, fazem bons negócios, mas até que ponto a permuta é boa? Até que ponto ela é estratégica ou pode ser uma armadilha? Como é que é isso? Vamos lá então, vou responder a primeira pergunta. Certo. Como que eu conheci o clube? O clube é uma franquia que foi fundada em BH há 12 anos atrás. E eu sempre gosto de citar, Lucas, que eu conheci o clube como associado. Não foi como sócio. Perfeito. Eu conheci o clube, me apresentaram, eu achei interessante, me associei com o Mandarim Spa Urbano. Meses depois surgiu a oportunidade de eu comprar uma participação do negócio. E por que eu não hesitei em ser sócio? Porque eu, através do Mandarim, dentro do clube de permuta, fiz bons negócios, reduzi custos da minha empresa, aumentei a minha margem de lucro, que empresário não gosta de ouvir mais lucro no bolso, mais dinheiro. Então, o clube de permuta me trouxe esses benefícios. Meses depois, surgiu a oportunidade de eu ser sócio e eu peguei, sem pensar 2 vezes, com o propósito de levar o clube de permuta como ferramenta para outros empresários. Legal. Porque eu vi a ferramenta, eu vi o benefício. Na prática. Na prática. Agora, até que ponto é bom e até onde vai ser ruim? Eu falo assim, com uma simples resposta. Se a sua empresa é uma empresa saudável, não tem como ser ruim.
A permuta. Agora, se você compra por 9, vende por 10, sua margem é isso daqui, porque você está preocupado com o que os seus concorrentes estão fazendo, você está devendo imposto, você está pegando, misturando dinheiro pessoa física com pessoa jurídica. Se a sua empresa não é uma empresa saudável, e todo empresário sabe disso. Às vezes dói dizer que não é o que é, mas o empresário sabe. Então eu te respondo, se a sua empresa ela é saudável, o clube de permuta vai ser sempre bom para o seu negócio. A permuta em geral, vou nem falar clube de permuta, a permuta em geral, ela vai ser bom para o seu negócio. Porque também eu trabalho muito, eu faço muitos bons contatos e faço muito também permuta, né? Permuta é muito bom, né? Inclusive eu já conversei muito com você sobre isso, eu acho que permuta abre portas, a gente faz bons contatos, só que eu acho que a permuta, ela é interessante e quando você também tem uma boa moeda de troca, né? Na verdade, aquilo que você dá e você recebe. E aí o clube de permuta também tem isso, né? Porque ele tem um leque de empresas para você escolher. Hoje são mais de 90 empresas cadastradas. Então, de vários segmentos. Vários segmentos. Então vai depender muito também do que o cliente... Por exemplo, como é que é o nome da pessoa que faz parte lá? Quem? É o sócio? É o sócio? Como é que não? Quem que é as pessoas que fazem Associadas. parte? Os associados. Os associados também vai de acordo com o que eles precisam. Lá tem o quê? Contador, marketing geral, outdoor, mídia offline, viagens. Então tem coisas para pessoa física e para pessoa jurídica também. Então é isso. Eu acho que a permuta é você balancear o que faz sentido para você, né? Essa moeda de troca. Então, por exemplo, você está no clube de permuta. Então você consegue utilizar uma coisa para poder reduzir custos da sua empresa. Isso. Eu acho que é uma boa. Eu acho que fica bacana, né? O negócio é quando você só dá. Eu acho que é isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Na questão de você ter que. Porque tudo tem custo. Tudo você precisa ter, né, capital de giro, se você tem pessoas, você tem equipe, eu acho que tudo isso é custo. E se você não sabe ter um molejo muito grande, porque eu conheço pessoas que já fizeram um mau negócio com permuta. Porque as pessoas às vezes entram em permuta e a pessoa tem um custo com operacional, com funcionário e acaba se perdendo. Mas nessas condições que você está dizendo, que o clube de permuta tem vários associados de vários segmentos, e a pessoa sabe balancear isso muito bem. Usando isso para reduzir custo, eu acho que é uma bola na roda. Né? Mas esse exemplo que você deu, essa palavra que você usou, que vai usando ali e vai se perdendo. Essa palavra me chama atenção para o que quando um empresário se perde? Mal organizado. Desorganização. Ele é desorganizado, ele não tem processos, por isso que ele vai se perder. Se você tem um mapa, você pode ir para 1.000 quilômetros de distância daqui, mas se você tem um mapa de volta, você volta e chega. E até porque para você mapear também e você pisar onde você sabe que você pode ir, com certeza, né? Eu costumo dizer que as parcerias bem realizadas é uma parceria ganha-ganha, onde você vai, você volta e você entra naquilo sabendo o que você pode oferecer e o que você vai ter de retorno daquilo para você ter um bom proveito. Então a organização acho que está muito voltada nisso também, né? Quando você tem uma visão ampla do seu negócio, você sabe o que você precisa, para onde você precisa ir, onde você quer chegar e o que você pode oferecer para que o outro ganhe e o que você vai ganhar com aquilo de volta. Então eu acho que as pessoas precisam também ver essa importância também da permuta como moeda de troca, que hoje está muito em alta, né? Influenciadores fazem isso, empresários fazem isso. Influenciadores até pegam participação equity em empresas através da divulgação dele. Isso é uma permuta. Exatamente. Eu vou ser seu sócio aqui porque eu vou divulgar durante 2 anos na minha rede social. Isso é uma forma de permuta que está se fazendo muito hoje. E tem igual lá no clube de permuta já teve casos de lote, né, de casa, olha que doido. Lote, carros, casa, empresa vendida, 100% em permuta. Exatamente. Então, assim, hoje o mercado hoje, na verdade, essa moeda de troca, porque antigamente, muito antes... Escambo. Exato. Muito tempo atrás não existia dinheiro, né? Sim. Era moeda de troca, era isso. Tipo, você trocava serviços. Te dou uma vaca e você me dá um pouco de arroz. Exatamente. Então, na verdade, eu acho que isso está voltando à tona isso, né? Sim. Essa questão. Só que eu volto, eu gosto de sempre que eu vou trocar uma ideia com algum parceiro, eu acho que assim, só tem que tomar cuidado, né? Principalmente, por exemplo, que a gente aqui é uma agência especializada em influência, a gente conversa muito com os influenciadores e também com o empresário. Tomar cuidado com isso, porque nem tudo é sobre permuta. Você precisa valorizar também o outro, né? Então, às vezes os influenciadores chegam aqui e falam assim: não, mas eu preciso de algo ali, eu preciso de uma roupa e aí eu vou te postar.
É uma permuta. Eu falo, tá, mas qual a moeda de troca? Vai pagar com arroba? Não, vai pagar com arroba e esse arroba seu, ele vai me trazer o que de retorno? É isso aí. Vai E hoje eu vou te falar uma coisa, esse mercado aí tá muito prostituído. Muito. Mas eu acho, Cadu, que também tá ligado porque as pessoas não têm um nível de consciência sobre retorno, sobre como que funciona, sobre o verdadeiramente significado dessa moeda de troca do ganha-ganha. Porque hoje ficou muito prostituído esse leque assim, vamos supor, sua esposa, eu vou lá pegar uma roupa, eu sou influencer, eu te pago na arroba, tá, mas esse arroba... O que ele vai me trazer de retorno? Eu recebo muitas propostas assim. E eu acho que deu muito certo muito tempo lá atrás, sim. Hoje não mais. Não mais. Exatamente. Entende? Porque... Hoje, pra mim, isso não funciona. Eu sou muito mais fechado, talvez, com o médico que tem influência no segmento dele do que com hoje o blogueiro. Na verdade, Cadu, Entende? O que acontece? Dá certo, até que dá certo, questão de influenciador. Só que você precisa mapear e fazer um plano de ação muito bem desenvolvido. E saber se aquele influenciador ele Exatamente. tem referência no seu segmento. Exatamente. O negócio é porque as pessoas hoje, durante muito tempo, igual a gente estava comentando, deu muito certo porque os influenciadores chegavam, pediam e em troca de um arroba, porque isso convertia em seguidores, já era uma moeda de seguidor troca. Era. Bom, né? Era bacana. Hoje os números não dizem só sobre eles, entendeu? Então, assim, o mercado mudou e eu costumo dizer, quer fazer um bom marketing de influência, faz um plano de ação interessante com o influenciador para sua marca, entendeu? Pega ele, tem a ver com o seu segmento, trabalha a longo prazo, gente. Influenciador não traz retorno para você. Aquele negócio de postar só uma vez, né? Não, e outra coisa. A audiência dele tem que entender que ele frequenta. Ele frequenta e é orgânico. As pessoas, a gente fala, gente, as pessoas não são mais bobas. As pessoas entendem o que é publicidade e o que não é. Então, o grande desafio tá aí. O bom influenciador que leva isso como trabalho, ele pegar uma loja, por exemplo, lá da sua esposa, da Maísa, e ele pegar de forma genuína e conseguir vender pra audiência deles de forma espontânea. Perfeito. Esse é o grande desafio. Boa colocação. Entendeu? Boa Porque colocação. assim, e aí entra esse plano de ação. Tem que ser a longo prazo. Não pode você chegar lá e simplesmente chegar na loja falando que você gostou e vestir e fazer um provador. Isso não vende, isso não dá vende. retorno. Não mais, né? Não mais. E as coisas vão cada vez ficar mais desafiadoras. Entendeu? certeza. Porque esse mercado digital não para de crescer. Até porque antigamente tinha poucos. Hoje, como já tem muitos, então o mercado vai mudando de acordo com a oferta, a demanda, a procura. E o digital, Cadu, ele vai... Cada vez o marketing em si, para os empreendedores, que a gente vai tentar nessa pauta também, tá cada vez mais deixou de ser luxo. É uma essência, entendeu? Porque antigamente pessoas tinham o marketing como luxo, né? Nem todas as empresas tinham um departamento, um profissional de marketing. Não, né? quando a gente fundou o Mandarim Sport Urbana, 16 anos atrás, a gente não tinha marketing. Era outdoor e panfletagem, eu lembro disso. Eu lembro que eu fui pro sinaleiro entregar panfleto da minha empresa. Que era um formato de marketing mais off, né? O digital não tinha. Você distribuía, sei lá, 10 mil panfletos em Goiânia, era o máximo, porque não tinha o digital. Acho que há 16 anos não tinha tráfego pago, né? Não. Se existia, era algo bem off. Não, algo mais Na verdade, longe das empresas. As mídias offs, antigamente, elas eram mais fortes. Hoje revista, panfletagem, isso. né? Hoje não deixou de ser importante a mídia off. Sim. Só que ela tem que ser usada de forma estratégica como Mas é que antigamente só fazia ela. Porque só tinha fazia ela, exatamente, né? E assim, a internet, ela existe tem muito tempo. Só que quem estava no digital era só os poderosos. Era um luxo mesmo. A empresa que estava no digital, vamos falar lá do Orkut, que muitas agências trabalhavam na época do Orkut, né? Não vou falar que era a minha época, porque eu ainda estava na escola. Mas só o fato de lá, vamos falar, 20 anos atrás, falar que você tinha agência, não, já era assim, isso? as empresas luxo. maiores, né? E desde essa época, as coisas vêm desenvolvendo de um nível assim, de forma grandiosa e monstruosa, principalmente depois da pandemia. Sim, né? Acelerou. E eu costumo dizer que as pessoas, a pandemia adiantou o reloginho, né? A vida, assim, uns 5 anos, uns 10 anos pra frente, porque hoje as pessoas estão conseguindo elevar esse nível de consciência do marketing, entender. Você que é empresário, você precisa entender que o marketing é uma essência. Gente, eu costumo dizer que eu vou construir uma empresa hoje, de qualquer segmento que for. A primeira coisa que você tem que ter, além de uma boa estruturação financeira e contadora, é o marketing. É o marketing.
É o marketing. Só que aí, Cadu, é o problema. As pessoas... É pelo contrário. O marketing muitas vezes é visto como o gasto. Como, não, peraí, vamos fazer tudo e depois a gente faz. E aí, às vezes, na construção do seu negócio inteiro, tudo tem um significado para você construir a sua marca. E às vezes nessa construção, até de levantamento mesmo de lugar, de sede, de escritório, às vezes você deixa para fazer tudo depois e aí foge tudo do controle, porque você não tem o marketing como essência. E aí, qual que é a sua visão assim, sobre o marketing em cada uma das empresas que você comanda? Porque são segmentos diferentes, são pautas diferentes e são situações diferentes. Por exemplo, a moda, ela exige, né? Eu falei isso porque a gente já trabalhou junto. A moda, ela exige um fluxo, um dinamismo maior, porque tem coleções diferentes, tem climatização que conta muito na moda, né? Datas sazonais que conta muito. Então, a moda, o desafio do marketing na moda é muito mais exigido, né? Principalmente do empresário. O spa, ele já é uma coisa que dá para trabalhar em pautas específicas, dentro de momentos importantes, comemorativas, ou até mesmo para vender muito essa questão de bem-estar, de acalmar a mente, descanso depois de um dia, depois de uma rotina, enfim. Como que você lida com isso? Como é que você vê a importância do marketing para cada um desses segmentos e como é que você faz para poder fazer o máximo possível em cada um desses setores? Bom, no Mandarim Spa Urbano e na loja que eu tenho com a minha esposa, Maísa Fedato Closet, eu acredito que ambas as empresas têm a mesma vertente. A gente trabalha muito branding. O que é o branding, né? Vamos supor, vou fazer aquele painel que eu fechei aqui na C36. Aquilo lá é brand. Sim, vai vender? Não, gente. Não. Você não vai montar uma painel. Depende do serviço. Estou falando do meu específico. Mandarim e a loja. Eu não vou vender porque eu coloquei um painel, mas eu estou sendo lembrado. Talvez a pessoa que viu daqui a 3 meses atrás vai comprar hoje. Exatamente. E eu trabalho muito também com conversão. Branding, para quem já conhece a marca e está sempre em contato. Perfeito. E eu trabalho com conversão para novos clientes e também tentar converter os clientes atuais. Então, eu trabalho muito nessas duas vertentes, falando em marketing. Branding, com várias estratégias, mídias offline, eventos e conversão, que é e-mail, disparo em massa, tráfego pago. Então, a gente foca muito nessas duas vertentes. Perfeito. Já no Coach Permuta, eu vou te falar que o Coach Permuta, ele trabalha como se fosse uma empresa antigamente no marketing. Por quê? Boca a boca. No Coach Permuta, nós não fazemos marketing para captação. O nosso crescimento ele é totalmente orgânico através do boca a boca. Porque a gente quer é como se fosse um filtro, uma peneira. Perfeito. Só vai chegar até a gente uma empresa que você indicar. Perfeito. Que outro associado indicar. Então a gente não faz outdoor, a gente não faz tráfego pago, porque o nosso intuito é crescer organicamente. Mas não é porque a empresa não acredita no marketing. É uma estratégia de crescimento. E assim, entende? Olha que interessante o que o Cadu trouxe aqui, que é exatamente o que eu pautei antes dele começar a falar, que é cada segmento cabe uma estratégia. Não existe uma receita de bolo para nada. Perfeito. Ainda então, mais no assim, marketing, né, Lucas? Ainda mais no marketing. Então, para você ver, no clube de permuta, a estratégia deles é usar o marketing boca a boca exatamente porque ele usa como um filtro. Ou seja, para eles não é interessante fazer um tráfego pago, para eles não é interessante fazer parceria com um influenciador ou um outdoor, porque eles querem quem está dentro do negócio. Perfeito. Então, isso é vantajoso. Então, não é porque dá certo com o clube de permuta que vai dar com a Maísa. Entendeu? Não é assim. Então, assim, cada lugar cabe uma estratégia. E isso que ele falou também desse cuidado que ele tem, dessa visão de brand, de trabalhar brand, uma questão que eu estava tendo até uma reunião com um dos nossos parceiros, clientes, né, aqui da escuta aqui, e eu levantei isso pro cliente. Porque às vezes ele questiona assim, Lucas, eu investi nisso, X, Y, a gente tem um material top, tá bacana e tudo mais, só que eu não tô vendendo. Eu preciso aumentar o fluxo de venda. Mas como é que tá também o comercial dele? O brand, às vezes. Também. O brand, o comercial entendeu? Na conta. Porque às vezes são também, detalhes, Cadu, o que acontece? Às vezes a marca tem qualidade, mas não tem presença, posicionamento. Então, assim, de hoje, nada vale se você não tiver
um bom posicionamento nas redes sociais. Ou nas redes sociais, no mercado em si também. Porque, tá, você tem um bom produto, você se posiciona bem, a qualidade do seu produto é legal, o que você faz de conteúdo é bom, só porque... Por que as pessoas vão comprar de você? Entende? Então, e é isso que você tem essa visão de brand. Por exemplo, você colocou a sua marca numa avenida principal de Goiânia. Então, é diferente de você colocar num painel numa periferia. O olhar é estratégico, porque meu público tá o seu público está naquela região e mesmo se seu público não estiver só naquela região, as pessoas vão olhar com outro olhar. Nossa, aquela marca tá lá no Marista, tá lá no Bueno, tá lá no Jardim Goiás. Então tudo isso é estratégia para você posicionar a sua marca. E isso conta muito como venda. Não adianta você querer vender se você tem tudo de bom, mas você não tem solidez no mercado. Perfeito. Entendeu? Então isso é muito importante. Concordo. E essa questão do marketing, você procura se organizar em relação a reservas para o marketing? Olha, eu tenho isso aqui para trabalhar. Como é que você vê isso? Inclusive, a gente teve uma reunião semana passada com o marketing do Spa. O que é a minha diretriz? Para tráfego pago, eu não quero impor limite. Se você põe 1.000 hoje, nossa, lead vendeu. Põe 2.000 amanhã, põe 3.000, põe 5, põe 10. Eu não travo o marketing no Spa com valor, porque eu quero o quê? Eu quero é conversão. Se eu estou vendendo, eu vou parar de investir. Perfeito. Entendeu? E entra muito naquele assunto, né? Muitas pessoas ficam receosas de investir porque enxergam isso como custo. Se está dando resultado, não é custo. Se está fazendo de uma forma bem feita, está gerando brand, está gerando conversão, o que te gera retorno é investimento. Isso. Então, eu considero como investimento. E sem impor limite. E uma coisa legal também, que é bom salientar também, que se você faz um bom investimento no tráfego, ele te traz lead, é muito importante você estar com sua equipe de venda bem alinhada. Ah, com certeza. O follow-up, o acompanhamento, aquela pessoa tá pelo menos uma vez por mês receber alguma coisa da sua empresa. Isso. Porque aquele negócio, aquele lead que veio do tráfego pago, te custou. Te custou. E se ele não te comprar no primeiro contato, você vai desistir? Se você desiste, você está rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro. Então, imagine que esse contato vai te comprar, talvez, estatística. Na 7ª vez que ele tiver um contato com a sua empresa. Então, se ele já chegou, não descarta ele. Manda um e-mail ao marketing, manda uma lista de transmissão, um acompanhamento. Vai dia, ali. Uma promoção exclusiva. Sim, porque, estatisticamente falando, a venda ela acontece no 7º contato. Isso pegando números gerais de várias empresas e vários contatos. Mas, num geral, 7 vezes. Olha só. Mas o Cadu... As pessoas desistem talvez no segundo contato. Não me falou nada, eu não vou chamar esse cliente mais. Mas é isso. O que às vezes os clientes não entendem, que é esse nível de consciência, que nem todo mundo tem, como o Cadu está tendo aqui hoje, é que o tráfego pago, ele te custa por lead que vai até você. Então, pare de enxergar esse lead. Ele veio até mim, mas ele não fechou. Mas ele se interessou por você. Guarde isso. Você precisa, isso é um CRM. Você precisa ter esses dados para você usar de forma estratégica. É o que eu falo pro meu cliente. É dados, gente. Telefone hoje de pessoas, isso te custa. Sim. Então, assim, quanto mais pessoas você ter na sua base, então, assim, se a pessoa visualizou o anúncio, clicou, ela se interessou, talvez não comprou naquele momento, mas ela vai comprar um momento. É o follow-up, né? Você tem processo de follow-up bem definido. Exatamente. Então, sim, eu falo pro meu cliente, às vezes você tá rasgando o seu dinheiro, não é pelo fato de você estar investindo no tráfego pago, é porque você tem que aproveitar de uma forma mais eficaz isso que vem até você. Entendeu? Por isso então que é muito bom uma equipe treinada, Lucas. Uma equipe treinada. É uma coisa em collab com a outra. Isso, não é só o tráfego pago. Não é só o tráfego pago, não é só o brand, não é só o marketing, às vezes, de guerrilha, não é só o marketing de influência. Nada vai fazer mágica por você. Você precisa vestir a camisa junto com o seu time de marketing, com a sua agência. Não sei se você tem alguém dentro como âncora de marketing ou se você tem uma agência. Você precisa entender que o processo, você também tem muita participação, entendeu? Então, se você tem isso muito bem estruturado, qual que é o seu faturamento? Você
guarda pelo menos 2% desse faturamento seu mensal para você destinar essa verba como marketing? Porque, na verdade, é isso que deveria ser como política mesmo, como cultura da sua empresa. Eu falo para as pessoas, você tem essa cultura de tirar um valor por mês do seu faturamento? Nem que for, gente, 1%, para poder você destinar para o marketing, porque sem o marketing o seu negócio não vira. Entendeu? O seu negócio não vai para frente. Concordo, entendeu? com certeza. Então, assim, toda essa questão de você ter essa dimensão de sabedoria, de entendimento e ver como oportunidade é o máximo, entendeu? Sim. É exatamente como você disse. Reunião também, né? Acredito que você também tem essa reunião com a equipe, com a sua equipe. Sim, você passa alinhamento com de certeza. expectativa também é muito importante, porque às vezes você investe ali e às vezes você tá tendo uma expectativa e às vezes a sua equipe também tá tendo outra e você alinha isso. Você faz isso semanal, Sim. mensal? Como é que Inclusive, eu faço um mensal geral e um acompanhamento semanal também presencial com as líderes de vendas. E a minha líder de venda no SPA, no clube de permuta, elas têm acesso ao meu objetivo. Esse mês sem faturar tanto, estamos em tanto. Precisamos correr a mais, precisamos faturar mais tanto nos próximos dias. Então, uma equipe bem alinhada com os propósitos da empresa é igual um alvo. A sua equipe tem que ter um alvo. Não adianta todo mundo sentar numa cadeira para trabalhar sem saber o alvo da empresa. Qual que é o alvo? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Aonde a empresa quer chegar? Com a sua equipe alinhada e sabendo disso, o negócio acontece. Perfeito. Entendeu? E Cadu, você, hoje lá, a equipe de marketing que você tem, é uma pessoa interna ou é uma agência? Agência. Uma agência. Uma agência. E aí você, como é que você enxerga hoje a agência, assim, com um trabalho de marketing para você? Você é o âncora? Você tem alguém que é âncora que faz ponte? Eu sou a pessoa que faz as reuniões. Perfeito. Porque aquele negócio, como eu sou gestor, eu não sou expert em marketing, eu não sou expert em contabilidade, mas eu tenho as pessoas boas para fazer cada segmento e eu sei um pouquinho de cada área. Então, hoje, quem conversa com o marketing do Mandarim, por exemplo, sou eu. As estratégias, porque eu vivencio isso. E eu acho muito interessante, Lucas, a agência de marketing, ela está coligada com o dono da empresa. Porque a agência de marketing entende de marketing. Quem entende o meu negócio sou eu. Isso. Então, a gente tem que ter esse collab. Verdade. Entende? Verdade. Então, eu tô em constante contato Não, com a agência de e isso marketing. que você falou é muito importante, porque quando o dono do negócio tá ali na cabeça, né? Porque a agência é uma ferramenta para Sim, você. perfeito, Né? Então ele ferramenta. vai montar estratégias, ele vai pensar naquilo que você não é bom, entendeu? Para poder aprimorar o seu negócio. Isso. Então, se você tá ali todos os dias, então você sabe o que dá certo. Então, antes de uma agência de comunicação desenvolver qualquer tipo de estratégia para o seu negócio, seja do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Réveillon, qualquer coisa, o que funciona dentro do seu negócio? É você que sabe. Não adianta você falar assim, não, mas é vocês que sabem de marketing. Não. Porque deixa eu te contar uma coisa aqui. A gente pode ter 5 empresas do mesmo segmento. 5 empresas podem usar 5 estratégias diferentes. Um dá certo com o outro, que não dá certo com o outro, que não dá certo com o outro. Então, se o dono, se o âncora ali dentro não direciona a equipe de marketing, por isso que eu te perguntei, como que é o seu nível de consciência sobre o papel que a agência presta para você? Você já me respondeu na primeira pergunta. Você sabe a importância de você passar o briefing, sabe quando eles te mandam ali a Sim. estratégia, você validar, marcar uma produção, você tem que dar a devida importância e funcionar. Delegar e acompanhar, né? É isso. Não delegar e esquecer. Exatamente. Então, assim, se você leva isso e acompanha, gente, pode ter certeza, tá? Se for um bons profissionais de marketing que você contratou, a chance de dar certo é 99,9999%. Porque Perfeito. vai ter sintonia, vai ter entendimento, vai casar a expertise deles de marketing com a sua de empresário, de mercado. Entendeu? Boa colocação. Então, assim, não tem como dar errado. Não bom. tem como dar errado de verdade. Concordo plenamente. Então, assim, vamos falar também sobre o mercado, né? O empresário diante do mercado atual hoje. Eu acredito que 16 anos atrás, quando você começou, era muito diferente como você via o mercado de hoje, né? De hoje não. O mercado mesmo de empresário, né? De hoje é o de hoje. Eu bananei aqui. Você acha, assim, o papel hoje de investidor, de investimento, em qualquer área que for, não só de marketing, viu? Você acha que antigamente a sua
mente de... Quantos anos você tem? Tô com 37 assim. Aí, ó, entregando a idade dele aqui, ó. Eu 37. sou um cara novo, que isso. Não, é novinho. Nem pode chamar de coroa ainda. Rapaz, Não, a flor da idade. Como é que você sempre se viu assim como um cara visionário? Então, assim, 16 anos atrás, muita coisa mudou. Muita coisa. Sim. Inclusive a sua percepção como empresário. Você acha que 16 anos atrás você faria alguma coisa diferente para os seus negócios de hoje? Ou você acha que, por exemplo, o cara que começa hoje a empreender, ele tem mais facilidade, ele tem mais ferramenta? Com certeza. Cara, esse foi até um assunto que eu estava conversando com um irmão meu, numa viagem que a gente fez semana passada. Ele tem 20 anos. Eu dei alguns conselhos para ele do que eu poderia ter melhorado no passado. Cara, isso e isso. Mas eu, Cadu, não mudaria nada que eu fiz. Conseguiu pegar? Sim, sim. Eu posso ensinar ele, dar as dicas e falar o que fazer e o que não fazer. Mas o que me trouxe, o sucesso que me trouxe aqui hoje, foi o caminho que eu trilhei lá atrás. Certo. Então eu daria conselho, sim, mas eu não mudaria Você não nada do que eu mudaria. fiz. Nada. Até porque também você trabalhou e fez com as condições que você tinha naquela época. Sim. Né? Então não adianta hoje você não tinha falar. acesso a conhecimento igual tem hoje, não. Hoje tem mentores, né? Rapaz, você entra no YouTube, você faz uma faculdade lá dentro. Total. Entendeu? Verdade. Então, antigamente não tinha esse fácil acesso à informação. Hoje tem, né? Não, total. E hoje tem, além de ter esse acesso, tudo é mais fácil, né? Sim. Porque hoje em dia a internet, como se diz, o céu é o limite para ela. Sim, né? Então, sim, se entendo. você tem força de vontade para aquilo fazer acontecer, cara, Resiliência, força de vontade, coragem. coragem, e a gente Entende? entender também que se a gente for ver grandes potências, empresários bem sucedidos, gente, quantas vezes eles tentou e deu errado, né, Cadu? Ah, com certeza. Cara. Eu errei demais. A minha escola foi cara, que a minha escola foi errando. Errando, né? Entendeu? Você já passou Errei por um demais. apuro assim de quase num tipo de negócio? Cara, quase Já, quebrei. mas é saber que Faz parte. eu posso resolver. Top. Entende? Quando eu me deparo com um problema, já tive vários problemas como esse, de Não, fluxo de caixa, de capital de Isso, giro, empresa não faturar. Eu olho isso aí e penso, calma, respira, porque a única pessoa que pode resolver isso É você. sou eu. Não, e eu tô te perguntando isso porque eu já troquei bastante ideia com outros amigos, né, empresários, e a grande maioria fala, Lucas, qual que é o empresário que nunca teve uma mirabolante ideia e deu ruim? Sim. Cara, e como eu aprendi com isso? E como eu Rapaz. peguei aquilo e às vezes contornei e deu bom, entendeu? Então, sim, gente, faz parte você ter um negócio e ele quase quebrar, ou quebrar também, tá tudo certo, né? Com Você certeza. investiu, deu errado. Começa de novo. Começa de Ih, novo. Rapaz, não tem idade pra isso, não. Começa de novo. Exatamente, é isso. Entende? E Cadu, vamos agora assim pra questão agora do sem filtro mesmo. Umas perguntinhas assim. Opa, Já vamos lá. Ó, Eita, sem filtro. Eita. Você já passou por alguma permuta que virou dor de cabeça? Falou, ixi, porque Já assim, sim. por mais que você defendeu que tem Não, mais já. ganhos, mas você, Rapaz, cara, permuta já, essa aqui, já. isso aqui latada. Já passou? Já, Não precisa com falar o que certeza. foi, mas como é que foi a situação? Não foi no clube de permuta, né? Mas já aconteceu situações de eu fazer uma permuta, eu entregar o meu serviço, mas na hora de receber o serviço do lado de lá, Não teve. não teve. Outra coisa, superfaturamento. Demais na conta. Vamos supor, vou comprar essa cadeira de você aqui. Ela é R$1.000 no Pix, né? Aí na permuta. Aí na assim, permuta ela foi para 2, porque era permuta. Então, superfaturamento e a má entrega. Já sofri demais com isso fazendo permuta. Inclusive, se você perguntasse para mim, o Cadu, antes do clube de permuta, você indica permuta? Eu ia te pôr vários empecilhos. Não, não indico, não faz, depende, papapá, não. Por que eu falo antes do clube de permuta? Porque no clube de permuta, essas práticas que eu citei aqui agora, elas são proibidas por contrato. Não tem como, né? Então, assim, permuta é ruim? Pode acontecer. Não é mil maravilhas. Principalmente se você faz fora de lugares que pode te trazer tranquilidades jurídicas. Nossa, não, Entende? é você avaliar todas as pontas e fazer quando você faz parcerias e permutas
e é um lugar seguro, que não tem como você passar, ser passado pra trás e tudo mais, como no clube de permuta é diferente, né? Sim, Porque eu também você já tá passei, seguro. eu já passei por isso aí que você... Você passou pra trás ou foi passado pra trás? Menina! Não. Sem filtro, de Sem perguntar não, também. Não, Ah, deixa eu te tá. falar uma coisa. Eu fui passado pra trás. Ah. Amigo do céu. E foi com um sofá lá da minha casa, meu filho. Você lembra do sofá que eu te contei? Sei. Até hoje chegou na sua casa? Porque não chegou na minha, não, filho. É mesmo? Eu trabalhei pro cara 1 ano. 1 ano. Rapaz. Levei o cano. Cobra dele dinheiro, aí Ô, manda o boleto e protesta. Eu quero dor de cabeça, não. Mas Não, rapaz, latada direito de seu. permuta. Então, assim, eu já tive também muitas experiências negativas. Essa foi só uma dessas que eu tô te Eu falando. também já tive, Lucas. Mas acontece, Já tive, gente. já acontece. Igual eu falei, permuta é bom, é legal, desde que você faça com sabedoria, com pessoas certas. Aquele ganha-ganha, você ganha, a pessoa ganha. Então tem E tudo. ganhamos juntos, né? E ganhamos juntos, então eu acho que isso é importante. Agora, pra gente finalizar, qual que é uma frase que você odeia ouvir do mercado? Tá caro. Todo empresário odeia isso, mas tá caro, seu preço Rapaz, mas tá depois caro. tá caro, mas você não sabe dos meus diferenciais, do meu produto, do que o mercado que tá barato entrega e eu entrega mais. Nossa, tá caro, dói Então, mesmo. na minha concepção, o cara é relativo também. Se um cliente insiste que tá caro, tá caro, tá caro, talvez eu não tenho também justificar demais. Talvez não é o cliente pro meu negócio. E isso que eu ia te falar. De boa, de Foi boa. o que eu tenho Entende? aprendido. É cliente que ele vê preço, só preço. Cara, ele não é só o cliente, sua persona. Não é. Porque assim, o cliente que primeiramente ele te procura, ele só vai ver preço, Cadu. É um cara que ele vai fechar com você chorando e vai te cobrar. Eu não sou um atacadão, não, que disputa preço. Casas Bahia, meu, Casas também. Bahia, eu entrego é diferencial. Diferencial. É outras coisas. Eu não entro nessa briga. Eu Não acho entro. que isso aí que você disse eu também odeio, viu? A questão de tá caro, não, mas seu preço, cara, é muita. Só nós, né, que conhecemos o nosso produto, o nosso serviço, sabemos do custo que ele tem por trás para poder chegar no cliente e solucionar o problema dele. Né? Isso é sobre valor, viu, gente? Não é sobre preço. Mas, Cadu, obrigado pela sua presença. Cara, Eu foi agradeço o massa convite. conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, contar também com o seu conhecimento pra galera. Muito obrigado aí pelo seu nível de consciência também obrigado. de marketing que você tem. Que outros empresários possam aprender com o Vamos Cadu deixar uma aqui. dica no finalzinho? Pode deixar aí com a Para galera. você que está começando a empreender agora, eu queria deixar uma dica que eu falaria pro Cadu lá atrás. Invista em você. Invista em conhecimento que a empresa pode quebrar. Você pode abrir 1000 negócios, mas o conhecimento que você adquiriu, que você investiu, que você obteve, ninguém te tira. Então invista em você, que você com certeza vai colher bons frutos lá na frente. Conhecimento, Conhecimento nunca tudo, é demais, tudo, né? é tudo. Então invista em você. Isso aí, galera. Cadu, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Prazer. Obrigado aí, foi show. Fica aí, gente. A gente fala daqui, você escuta daí. Até mais, hein? Até mais. Valeu, Beijo. obrigado.